Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu estou aqui na congregação para vos trazer uma palavra em nome de Jesus. Estamos nos organizando aqui para sempre uma vez na semana, a gente trazer uma palavra à igreja nesse momento de dificuldade, em nome de Jesus. E hoje estamos aqui nesse primeiro culto, que nós estamos fazendo aqui com a ausência dos irmãos, mas que vai ser transmitido para os irmãos através da internet. E nós estamos aqui sem os cantores, mas nos próximos cultos nós vamos trazer aqui alguém para louvar o nome do Senhor. E nesse momento eu queria aqui vos trazer uma palavra de consolo, uma palavra aqui de carinho, de afago. Temos sentido muita falta desse tempo, todo esse tempo que eu aceitei a Jesus, e eu nunca passei um período tão grande sem ir à igreja, sem congregar. E sinceramente, crente, ele foi feito para congregar, para estar com os irmãos, e temos sentido a falta que faz congregar com os irmãos, congregar com a igreja do Senhor. E até a gente tem sido até de certa forma, muitas vezes, não bem compreendido, porque nós não podemos estar visitando os irmãos, é um desejo de estar com os irmãos, mas infelizmente o momento que nós passamos não nos permite visitar os irmãos, estar com os irmãos, pegar na mão, abraçar, ter todo aquele carinho que nós tínhamos quando os trabalhos estavam ocorrendo de forma natural e normal, Mas, meus amados irmãos, eu queria vos trazer esta noite aqui uma reflexão do texto sagrado. É até um texto bem conhecido, aqui em Juízes, capítulo de número 6, a partir aqui do versículo de número 11, onde eu vou trazer em nome de Jesus uma meditação para com a igreja do Senhor. Que o Senhor possa nos dar aqui uma palavra nesse texto em nome de Jesus. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, esse texto no meio cristão é até um texto bem conhecido, que fala aqui de a chamada de Gideão para exercer uma missão que Deus determinara para que ele pudesse livrar o povo de Deus das mãos dos midianitas. Mas a reflexão que eu queria vos trazer nesta noite não é propriamente da chamada, mas da situação em que Gideão se encontrava, a ocasião em que Gideão estava, o que ele estava fazendo, como estava sendo a vida de Gideão. E
Quando nós olhamos para o texto, existe aqui algo que nos chama a atenção, que é exatamente quando o anjo do Senhor, ele vem e se apresenta para Gideão e o chama, de varão valoroso, e diz que o Senhor era com ele. Mas aí Gideão, ele retruca com o anjo, ele responde ao anjo, e ele faz a seguinte indagação: mas como é que o Senhor é conosco? Como o Senhor é comigo, se tudo isso nos sobreveio? E aí ele passa a relatar, ele passa a descrever a situação que ele está. Primeiro, a Bíblia mostra que ele estava malhando trigo no lagar. Malhando trigo no lagar. Ou seja, malhar trigo, a atividade de malhar trigo, geralmente se o faz de maneira aberta, um lugar onde haja vento para levar a palha do trigo e tudo, onde as pessoas possam ver. E o lagar é um lugar de espremer uvas, é um lugar fechado, certo? É um lugar onde é determinado para imprensar as uvas e fazer vinho. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nos mostra o texto, nos dá a entender que Gideão, na verdade, ele estava escondido, ele estava recluso, ele estava ali com medo dos seus inimigos, que eram os midianitas, guardando aquela pequena colheita para que os midianitas não viessem a tê-la, não viessem a tomá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Outras coisas que o texto nos mostra, que nós podemos trazer para os nossos dias atuais, era que Gideão, ele não via nele esse homem que era visto por Deus. Ele não via nele algo que Deus via. Ele diz: olha, a minha família é pobre, a minha família não é uma família que tem um grande nome, não é uma família conhecida, e eu sou o menor da casa de meu pai. Ainda que a minha família fosse escolhida, existem outras pessoas que poderiam ser direcionadas. Louvado seja o nome do Senhor. E a reflexão que eu gostaria de trazer esta noite é exatamente essa. Em meio a toda aquela dificuldade, em meio ao momento que passava o povo de Deus, em meio à dificuldade, à tribulação que assolava o povo de Deus, inclusive ao próprio Gideão, Deus, ele chama Gideão para realizar uma missão, para se levantar, para fazer algo para Deus. E o que me chama a atenção é que não só Gideão, ele é chamado em momentos difíceis, não, mas quando nós vemos Deus chamando outros homens de Deus, sempre no momento de dificuldade, que se revelam grandes homens, que se revelam grandes mulheres, que se revelam grandes jovens. Louvado seja o nome do Senhor. Nós muitas vezes esperamos que as coisas estejam todas nos cantos, bem certinho, bonitinho, para acontecer. Mas é exatamente no momento da dificuldade que Deus nos observa. E quando nós saímos dessa dificuldade, é exatamente esse homem transformado, do momento de dificuldade, do momento de reclusão, do momento de esconderijo, que Deus nos chama. Ora que Deus manda Elias para ser alimentado por povos à beira de um ribeiro. Quando Deus chama a Davi está apacentando as ovelhas do seu pai,
aleluia, no campo. Quando Deus chama Moisés, Moisés estava um homem que estava há 40 anos no deserto, e que nos deixa entender o texto que até pesado de língua ele ficou. Não tinha exatamente as características de ser um grande líder de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos rodeados nesse momento, em um momento de dificuldade, em que há dificuldade de nos reunirmos, em que há dificuldade de estarmos juntos, onde a assolação, a luta da dispensa, da panela familiar, espiritual, muitas vezes assola ao nosso redor. Mas se eu disser para você que Deus quer ver você exatamente dessa forma, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer conhecer esse crente. Será que ele é crente mesmo dentro da dificuldade? A Bíblia diz que quando Deus levanta a Samuel, a Bíblia diz que as visões estavam difíceis naqueles dias, não havia profeta e raramente Deus falava através de alguém. Aí Deus chama um menino chamado Samuel. Nós vemos as chamadas de Deus, nós vemos, aleluia, o realçar de Deus, exatamente no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio da tribulação. Olha que quando os 12 espias, eles voltaram, louvado seja o nome do Senhor, eles voltaram, aleluia, de espiar a terra, e vieram com a notícia, e 10 deles observaram exatamente a esse ponto, a dificuldade, as muralhas que eram grandes, os habitantes da terra que eram gigantes, e eles chegaram a uma conclusão óbvia, na visão humana, que eles não podiam possuir a terra. Mas naquele mesmo momento, em que 10 pessoas têm uma visão contrária, uma visão diferente, 2 dos espias, especificamente Caleb e Josué, eles tiveram uma visão diferente e disseram: são gigantes, mas eles podem ser derrotados. As muralhas são grandes, mas aquelas muralhas podem cair. E naquele momento levantam-se também 2 grandes líderes sobre Israel, e um deles assumiria mais na frente até mesmo o lugar de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, essa palavra de reflexão que eu trago esta noite é que exatamente nesse momento em que muitas pessoas têm uma visão, e posso dizer com certeza até muitos crentes que olham para o tamanho do problema, mas nós olhamos para o tamanho do nosso Deus. Olha, aleluia, para a dificuldade, mas nós olhamos para a provisão de Deus. Olha para a falta de alimento, mas nós, aleluia, cremos por fé, aleluia, que a cada dia Deus vai enviar o maná. Aleluia, reclama que as águas estão amargas, aleluia, mas quem está com Cristo, aleluia, ele sabe que as águas amargosas podem tornar-se doces. Louvado seja o nome do Senhor. No grande momento de dificuldade, no grande momento de luta, aleluia, onde nós olhamos para nós mesmos. Aqui nós vemos Gideão sem acreditar nele mesmo, mas eu não é outro. Eu sou o menor da minha casa, a minha família é pobre, nós não temos condição, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, Ele quer só enxergar você. E é nesta noite que Deus, aleluia, Ele quer te dar uma palavra de ânimo. Levanta-te, varão valoroso. Em toda a condição que Gideão estava, quando o anjo ele chega, ele disse: levanta, homem sem força, levanta, homem sem fé. Não, Deus já enxergava um homem que era capaz de enfrentar os midianitas. Deus enxergava um homem que era capaz, aleluia, de passar pela luta, aleluia, e cantar vitória em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz:
Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é contigo, varão valoroso. Você é homem de Deus. Não deixa que as quimeras dessa vida, as dificuldades, as tribulações afetem a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. É um momento que estamos passando, mas esse momento vai passar. É um deserto que estamos atravessando, e esse deserto vai passar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ser conduzidos por Deus, como diz, aleluia, o salmista Davi no Salmo 23. É Ele quem nos guia às águas tranquilas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado irmão, meu amado amigo, amiga, louvado seja o nome do Senhor, que você possa ficar com esta palavra e saber que Deus, Ele age exatamente nesse momento. E é em momentos de crise, é em momento de lutas intensas, é em momento de grande dificuldade que surgem os grandes homens de Deus, que surgem as grandes mulheres de Deus. Talvez Deus, aleluia, esteja te fazendo ver esta noite, aleluia, que Ele tem sido contigo em toda a caminhada e vai continuar sendo. Quando tudo isso passar, eu e você vamos estar mais fortes, vamos estar mais fortalecidos, e a nossa fé vai estar mais viva, e não tampouco vai necessitar, louvado seja o nome do Senhor, de uma coisa ou de outra coisa para se fortalecer, mas único e exclusivamente em Deus. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus e nos dar vitória para a glória de Deus. Eu vou orar nesse momento por todo o povo de Deus, que Deus em Cristo possa nos abençoar. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento nós estamos diante da tua presença. Senhor, eu oro a Ti, aleluia, nesse momento, Senhor, te apresentando a todos os crentes, meu Senhor Jesus, aleluia, que estão atravessando por este momento. A tua palavra nos diz, meu Senhor, aleluia, muitas vezes que é necessário que a tribulação venha, é necessário que a luta venha, mas nós não podemos desanimar, meu Senhor. Tu disseste, Senhor, aos discípulos, eu venci o mundo. Nós cremos, Senhor, que também nós vamos vencer, porque nós estamos em Cristo Jesus. Contempla o teu povo, os auxiliares da tua casa, a tua igreja, meu Senhor, aqui em Manancial, ó Senhor, no Conjunto Palmeiras, na Grande Messejana, ó Senhor, os teus filhos, Senhor, aleluia, ali na Lagoa Redonda, que tu possa abençoar, Senhor, ó meu Senhor, que tu possa nos fazer passar, que essa peste possa passar, meu Senhor, aleluia, longe de nós. E se ainda assim chegar na nossa casa, o nosso Deus se manifestará com cura para a glória de Deus. Em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, eu peço a proteção, a tua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações, o Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é irmão Marcos Fernandes, presbítero, supervisor da congregação aqui de Manancial, Quero comunicar aos irmãos, durante esse tempo eu estava aí um pouco recluso, e assistindo aí os cultos nas outras igrejas, no nosso tempo de sede, e até esperando que esse tempo seria um tempo pequeno, mas nos chega ao nosso conhecimento, que esse tempo não vai passar assim de forma tão rápida. Então gravamos aí um primeiro culto, uma primeira palavra, mas nós estaremos fazendo
outros cultos, estaremos cultuando ao Senhor, agora de forma mais organizada, aí com louvor, juntamente com alguns auxiliares que vão aqui nos ajudar, né? O irmão Túlio, outra equipe vai estar conosco aí, então que você possa nos acompanhar, né? Dar o seu ok aí, o seu like, curtir, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe, para a glória de Deus. Amém.